propriamente aqui a delegação da União Europeia e o escritório da British Council em Kiev. O que é que representa este ataque? Bem, o ataque parece que não foi dirigido a essas instituições, uma da União Europeia e a outra do Reino Unido. Parece que porque os ataques aconteceram em edifícios ou instalações próximas a essas duas instituições europeias, o impacto é que terá eventualmente causado danos materiais às estruturas dessas duas instalações, não é? E depois, segundo informações, não houve vítimas nem numa instituição nem na outra. Isto, enfim, já é um bocado consolador, porque se ter sido um ataque direto, deliberado da parte da Federação Russa contra essas instituições, é como se fosse um ataque à União Europeia e um ataque ao Reino Unido, não é? E podia ser, se calhar, aproveitado para, enfim, ser lido como sendo uma declaração de guerra da Federação Russa para com a União Europeia, para com o Reino Unido. Mas, apesar disso, os danos são significativos, mostra que as instalações dessas instituições não estão seguras, né? É como se fosse uma advertência sobre os riscos que elas correm, e depois não sabe se é uma mensagem que se pretende lançar a elas, tendo em conta, se calhar, um entendimento, o desentendimento que tem havido entre Moscou e as principais capitais europeias sobre o fim deste conflito, né? Mas, enfim, os ataques em si da Rússia são também contínuos. Aliás, nos últimos tempos, quase que sempre se diz que o maior ataque, o maior ataque, o maior ataque. Se passa de maior ataque a maior ataque, os ataques continuam, não estão a cessar. Há uma intensificação, no caso, dos ataques russos contra instalações militares e não militares da Ucrânia. Isto é sinal de que os acordos mediados pelos Estados Unidos não estão ainda a dar o resultado esperado, ainda que, no âmbito dos encontros mantidos, tenha saído a ideia de que o cessar-fogo não era a condição sine qua non para a resolução deste conflito, né? Mas, como pode imaginar, da parte do governo ucraniano, a reação foi bastante enérgica e disseram que os russos, mais do que negociarem para a paz, estão a responder à mediação que está a ver com o lançamento de mísseis hipersónicos contra a Ucrânia, né? Enfim, o conflito é este, não foi ainda resolvido, e se espera que, com o passar do tempo, se chegue a uma solução negociada. Embora não foi deliberado o ataque a estas instituições, quer da União Europeia, quer do Reino Unido, portanto, a Presidente da Comissão Europeia já fala em mais sanções à Rússia. Bem, as sanções já estão a ser preparadas, né? Mas penso que com os danos causados a essas instalações, isso pode acelerar a adoção dessas sanções europeias, do chamado 19º pacote de sanções europeias para a Confederação Russa, né? Enfim, é a típica movimentação. De um lado, a Rússia continua com a sua operação militar e a União Europeia responde com sanções, mais sanções para com a Federação Russa, né? Ou seja, não há uma desescalada nem diplomática, nem política, tanto menos militar, entre Kiev e a Rússia e, por arrasto, entre Kiev com as instituições europeias. Parece que não vai haver mesmo um encontro entre Putin e Zelensky. Este é um assunto que já está fora da tabela há muito tempo, não é? Já, enfim, das últimas declarações do ministro Lavrov, segundo ele, enquanto a Rússia não entender que os seus pontos foram satisfeitos, ou seja, enquanto não visse os pontos que defendeu cumpridos por a Ucrânia, ele diz que o governo russo não iria ao encontro com o governo ucraniano para fazer selfie.
daqui o risco que existe é que, enquanto a Rússia, no entendimento russo, não vir satisfeita as suas exigências, como, por exemplo, enfim, a retirada da proposta da Ucrânia de entrada para a NATO e todas as outras questões que já se conhecem, eventualmente o encontro não sairá. Mas a Rússia deverá também facilitar o trabalho de mediação do presidente Trump, deverá, de certa forma, dar-lhe uma satisfação, não é? Um sentimento de realização, de sucesso e de confiança da sua mediação para que ele não desista. Até porque daqui a pouco tempo, um pouco mais de um ano, haverá eleições de meio termo. Enfim, se o presidente Trump aparecer na candidatura para aquelas eleições que não tendo conseguido o acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, pode ser um grande fiasco da sua política externa e pode complicar as suas contas de manutenção da sua maioria, quer no Senado, quer no Congresso. Nesta altura tudo depende... Quer na Câmara dos Representantes do Congresso. Perguntava-lhe, nesta altura tudo depende, por um lado, da Rússia e da Ucrânia. Aqui os Estados Unidos quase que fez o que tinha que ser feito até o momento. Ou há mais aqui algum passo que o presidente dos Estados Unidos tem de dar? Essencialmente depende dos dois, não é? A diferença é que um pode definir por si, o outro tem que decidir consultando-se com os seus parceiros, né? Essa é que é a grande dificuldade que pode impedir este processo de negociação da parte dos Estados Unidos, né? Porque já houve encontro recentemente entre o presidente Trump e os líderes europeus, incluindo o presidente Zelensky, já houve aquele encontro entre o presidente Trump e o presidente Putin, já houve várias ligações diretas ou encontros diretos entre delegações ucranianas e delegações ucraniana e russa, mas até aqui não se vê, vamos dizer, uma pausa nos ataques recíprocos, porque é verdade que a Rússia ataca e por ter mais poder, os seus ataques criam mais eco, criam mais danos, também é verdade que, do outro lado, a Ucrânia também ataca, né? Porque parece que na mesma noite uma centena de drones ucranianos foram interceptados pelas Forças Armadas russas, né? Ou seja, entre eles não há entendimento, não há canais de comunicação, por isso que sugerimos aqui em outras ocasiões que, para mostrar a vontade de se resolver este conflito de forma negocial, era bom que os dois indicassem um mediador, um emissário direto que podia sentar, conversar, dialogar com o emissário direto da contraparte e gradualmente irem construindo um ambiente de confiança, poderia depois redundar em qualquer forma de escalada militar, depois pode dar os passos sucessivos para o acordo de paz entre ambos. Isto não há, a única forma de mediação é dos Estados Unidos, que também depende, obviamente, da vontade da Rússia e da Ucrânia e dos seus parceiros, e nisto tudo o impasse continua, aí o conflito não mostra sinais de recuo. Muito bem, seguimos olhando para a China, que prepara aqui um desfile militar em Pequim, o que chama de eixo da revolta. Como é que olha para este evento? Eixo da revolta, não percebi essa passagem, manifestação. Eu disse que a China prepara aqui um desfile militar em Pequim, que vai reunir os líderes da Rússia, o norte-coreano, do Irão, o que chama de eixo da revolta. Quem é que lhe chama assim, eixo da revolta, não é? No passado, o presidente Bush Jr. havia designado a Coreia do Norte, o Irão e o Iraque, creio, como sendo o eixo do mal, não é? Mas não pode imaginar, o presidente Bush não está mais no poder e essa designação acho que caiu em desuso. Mas não são, para dizer, estados do eixo da revolta. A revolta contra quem e contra o quê? São estados
que são soberanos, têm relações muito fortes ao nível político, econômico e militar. Basta ver, por exemplo, o acordo de segurança coletiva assinado o ano passado entre a Rússia e a Coreia do Norte. Enfim, são Estados que têm boas relações, né? Estados da Ásia. A Rússia é, por grande parte, um território que se encontra no continente chamado Euroasiático. Daí que, enfim, é óbvio que a China convida os Estados com os quais tem maiores afinidades, né? Mas consta que dos convidados não só estão os países como a Coreia do Norte, enfim, a Rússia e os outros países que citou, também estão lá representantes dos países ocidentais. Estão lá também, constam também alguns presidentes do continente africano, como o presidente Sassou Nguesso do Congo, o presidente Emerson Mnangagwa do Zimbábue. Enfim, a China convida os seus parceiros para uma grande festa de orgulho nacional, né? Porque é bom que se diga que no âmbito da Segunda Guerra entre a China e o Japão, também no mesmo momento ocorria a Guerra Civil Chinesa. Aliás, isto complicou em grande modo a conquista chinesa sobre a incursão japonesa, não é? Porque as forças de Chiang Kai-shek, de Kuomintang, quase que não conseguiam travar a ofensiva nipônica e também muitas vezes, segundo informações históricas, eram resistentes, faziam uma certa resistência em se unirem com as forças comunistas com as quais não queria estar em boa relação para combaterem a invasão nipônica. E neste ambiente de divisão entre os chineses, continua até agora, porque Chiang Kai-shek, depois do nascimento, depois da vitória dos comunistas sobre se refugiaram em Taiwan, né? E esse conflito ainda não terminou. Mas, em todo caso, dizia que, por causa deste conflito interno da Guerra Civil Chinesa, o processo de reconquista da China sobre o Japão demorou muito tempo, né? E daí que a conquista comunista sobre o exército nipônico, com a ajuda dos seus aliados tradicionais, né? Sobretudo a União Soviética, foi o prelúdio do nascimento do Estado da República Popular Chinesa, que vai acontecer em outubro de 49, mas isto já no âmbito da conquista depois que vai ter sobre as forças nacionalistas de Kuomintang, né, de Chiang Kai-shek. Daí que neste processo dos 80 anos se celebra assim o fim da invasão nipônica sobre a China, que decorria, vamos dizer, desde 1937, mas, ao mesmo tempo, também, depois da China conquistar, rechaçar com ajuda externa os nipônicos, depois teve que lidar com a guerra civil interna, que vai decorrer desde 1949, a altura em que as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek se vão refugiar em Taiwan. Então, são dois momentos. Esta é a conquista da chamada Guerra de Resistência Chinesa sobre o Império Nipônico, mas muito seguramente, quando se comemorará os 100 anos da fundação da República Popular Chinesa, irá-se falar também, por exemplo, do sucesso dos comunistas sobre os nacionalistas, ou seja, os comunistas de Mao Zedong sobre os nacionalistas de Chiang Kai-shek naquele período, né? Enfim, é uma festa importante para a história da China, semelhante a que os outros Estados fizeram. Por exemplo, a Rússia comemorou em maio último os 80 anos da vitória sobre o nazismo. A Angola, por exemplo, vai celebrar em novembro os 50 anos da independência nacional, que é uma vitória dos nacionalistas angolanos sobre o colonialismo português. Enfim, nessas datas históricas importantes, cada nação faz as suas paradas militares para evocar o espírito heróico dos pais fundadores dessas nações, sobre quão importantes foram para o nascimento das suas respectivas nações, não é? No caso concreto, Angola, a República Popular Chinesa, enfim,
a conquista também da Rússia sobre o nazismo. Também se pode falar aqui, por exemplo, da festa dos países europeus, como a tomada de Bastia, que conduziu para o fim do Ancien Regime em França, ou mesmo até 4 de julho nos Estados Unidos, que foi a data do fim do domínio britânico sobre aqueles territórios. Ou seja, são datas importantes que celebram esta gesta heroica dos seus filhos melhores, de acordo com o contexto, né, que resultaram no nascimento das suas respectivas nações. Né? Depois, é óbvio que a China, por se encontrar num processo de desenvolvimento acelerado, seguramente a parada que fará irá também fazer face, irá mostrar, irá dar cartas, mostrar as cartas sobre quão evoluído se encontra nessa altura. Né? Será interessante ver qual é como será feito esse desfile, que equipamentos militares serão demonstrados, enfim, será interessante, até do ponto de vista da curiosidade cultural, ver o que a China preparou nesses 80 anos da vitória comunista sobre os nipônicos. Muito bem.